A Black Foison já acontece há 3 anos. Essa foi a 3ª edição e esse ano a gente quis fazer algo bem diferente. Eu sempre quis trabalhar com stop motion. Eu tenho admiração profunda por vários artistas que trabalham com papel e com animações em papel. Então a gente pensou em usar a oportunidade desse momento da Black Friday, que é um momento em que a gente recebe muita atenção, muita demanda, para realizar esse sonho de criar um primeiro projeto em equipe de stop motion em papel, usando esse material que a gente gosta tanto e essa técnica que é tão criativa, tão livre. Chamamos a Ju, que desde o início topou todas as nossas loucuras. Ela foi a parceira perfeita desde o primeiro momento, assim, que ela abraçou as ideias e ela trouxe toda a criatividade dela, toda a visão artística que ela tem, toda a imaginação dela para esse projeto, para esse sonho. Então foi uma combinação muito linda dessa equipe toda que colaborou. Quando a Luísa veio convidar para participar desse projeto, eu fiquei meio assustada no começo, mas depois que foram acontecendo as reuniões, que a gente foi conversando, as coisas foram fluindo super bem. E a ideia era trazer exatamente algo lúdico, algo desafiador. A gente sabia que ia ser difícil, porque trabalhar com animação é difícil, mas a gente também queria viver essa superação, esse aprendizado, essa experiência. Então toda a equipe comprou a ideia. Isso foi muito importante, né? Todo esse comprometimento, todo mundo junto para um ideal, para um sonho. Então a gente pensou essa campanha uns 2 meses antes, mais ou menos, da Black Friday, e começamos a executar 1 mês e meio antes. Então, desde as primeiras reuniões entre a gente, aí depois fizemos o convite à Juliana para fazer com a gente, a Luísa que teve a ideia de trazer a técnica da Juliana de papel em camadas com a história da Alice, com a Black Friday, para fazer uma coisa que chamasse a atenção do público. Tudo isso já foi pensado bem antes do previsto. A gente quis contar essa história de uma forma que ela pudesse ser a história de muitas pessoas, que muitas pessoas se vissem representadas nessa história. Aí a gente ia trocando as peças na hora de fazer o relógio da animação, que era a contagem regressiva da Alice. Teve gente achando que seria, 12 horas de desconto. 12 horas. 12 horas com a máquina, 50%. Ou 12 dias para começar a Black Friday. A galera ficou muito no 12. Não tinha nada a ver com isso, gente. Foi a ordem que a gente escolheu colocar. Mas é bom que deram várias ideias pra gente para ano que vem. Aí beleza, aí a gente começou a fazer a história. O legal é que a gente pensou em fazer a história da empreendedora que estava na plotter caseira e a gente estava se estressando, só que ela não conhecia a plotter profissional, não conhecia nada. Então a gente, como é que ela vai fazer isso? Ela cai no buraco, aí tem a história da Alice, do País das Maravilhas, no caso a Maravilha era a Foison. E aí tem toda uma historinha dela estressada, aqui foi a que a Raquel mexeu no Photoshop, que você colocou Na pós-produção teve uma interferência aí E tudo em camadas, né, Raquel? Sim. As nuvenzinhas, isso aqui tem quantas? Tem 3 camadas de nuvens aqui, né? Porque isso foi o maior cuidado que a gente teve, conseguir não estragar o papel e as montagens da Ju. Sim. Aí o relógio mexe, isso aqui tá preso, isso aqui tá preso, só o relógio que mexe. E a preocupação foi essa, contar uma história através de texto e imagem, utilizando a técnica da Foison, falando sobre a Foison, incentivando os clientes a entrarem para a nossa família Foison, sabendo que podem contar com a gente tem suporte, que a gente tem acessório, que a gente corta vários materiais, que a gente corta papel, não só papel, como EVA, a gente trabalha com gravação, a gente faz tudo e a gente ainda fez essa historinha bonitinha. Cada personagem tem relação direta com a vivência da mãe empreendedora. Essa vida que eu mesma levo e que eu tenho uma experiência muito interessante com a Foison. Baseado nesse último ano em que a gente teve muito contato com o universo da papelaria personalizada, a gente ouviu centenas de pessoas, centenas de histórias, vários tipos de depoimento, vários tipos de relato.
né, do antes e do depois da Foison na vida dessas pessoas, dessa transformação que acontece quando alguém usa a tecnologia certa, a tecnologia que precisa para aquele desafio. E pra gente é uma história de transformação, uma história de superação. A gente quer mostrar para todo mundo como é possível sim crescer, como é possível ser grande, como é possível ser profissional, como é possível usar qualquer ferramenta que você se propor a aprender, né? Porque a gente tem que estar disposto, claro, mas a gente consegue o que a gente quiser. E a gente usou a história da Alice como um pano de fundo, né? Uma história linda, mágica e muito maravilhosa, muito universal também, para criar todo esse universo. O universo da Alice no País da Foison. Então, usando todas as referências da literatura original, do autor original, que é o Lewis Carroll, criamos todo esse universo, todos esses personagens, né? Cada personagem representava uma etapa, um aspecto dessa transformação. Então foi uma criação coletiva mesmo, com a equipe, com a Ju, a gente desenhando cada característica de cada personagem. De início o conceito foi muito criado pela Luísa, ela que trouxe essa história da Alice. E a partir desse conceito chave, assim, a gente foi buscando referências imagéticas. A gente usou muito o Pinterest nesse processo. E a gente foi criando mood boards, assim, que a gente conseguisse trazer para a Ju meio que esse universo que a gente queria que elas criassem. Gostei muito de fazer esse trabalho. Confesso que foi uma coisa nova para mim, eu nunca tinha tido uma experiência assim antes. Então eu e o Henrique, a gente junto ali, aprendendo na hora e se virando. A nossa principal preocupação foi quanto à iluminação, porque a gente tinha poucos recursos, então montamos um cenário improvisado e a gente foi se virando com o que tinha. A Ju já vinha muito quando ela fazia arte, ela já meio que ia pensando no papel que ela ia utilizar para arte, mas sempre aberta, tipo, Raquel, o que você acha que pode entrar aqui? Você acha que essa cor vai ficar melhor? Ou quando a gente fez, por exemplo, o gatinho, ela ficou, qual blush do gatinho você acha que vai ficar melhor? Então, nesse processo, assim, teve uma intervenção minha de dar assistência nessas escolhas estéticas. Praticamente emprestamos a Raquel para a Juliana, que a Raquel só ficou com a Juliana cortando as coisas para a campanha. Esse trabalho foi todo feito em camadas, então a gente cortou muitos papéis, porque a cor era do próprio material, do próprio papel. Então, foi meio um desafio conseguir fazer. Foi a primeira vez que eu tive que usar tanto a máquina assim, e eu acho que foi muito uma questão da logística do processo. Eu acho que isso foi interessante, que separar todos os arquivos por cor e para tentar agilizar o processo e passando para a Ju e montando e fazendo toda essa parte que ficou mais nela mesmo. E eu e Caio focamos em fazer as fotos, né? A Luísa ajudou aqui a preparar o set, fizemos nessa salinha, inclusive, essa salinha ficou de virada de cabeça para baixo praticamente. Então a gente teve um cuidado muito grande também com o produto da Ju, porque era o trabalho dela, a gente não é só papel, né? Isso é uma coisa muito legal. A gente não estava querendo danificar aquilo, a gente tinha o maior cuidado de trazer o produto pronto que elas cortaram na máquina, já montado, para colocar na mesa. Fizemos um fundo, fizemos as marcações no papel, o Caio, todo esse cuidado com a luz. Uma outra preocupação grande foi a questão da continuidade, porque como eram várias fotos em sequência, não podia mexer nenhum objeto errado. Toda vez que eu mexia uma coisa no lugar, o Caio já me dava um esporro e a gente ia fazer tudo de novo. E no final, fazendo toda uma costura, né, toda essa jornada de transformação, passando por cada um desses episódios que vocês acompanharam. Então foi um desafio também criar essa história. Claro que fazer o stop motion é muito trabalhoso, a parte da imagem foi muito trabalhosa, mas também essa escrita, colocar em palavras esses sentimentos, toda essa emoção de todo mundo que já viveu isso foi uma grande responsabilidade. Eu fiquei muito contente de ver as reações das pessoas durante esse processo, de ver como muita gente se identificou mesmo. E aí eu tive certeza que a gente estava no caminho certo e pude ir adaptando ainda mais a história. Então a história foi viva, ela foi criada no início, mas ela foi se transformando, ela foi se modelando à medida em que ela ia sendo publicada, então foi uma coisa muito em tempo real. Eu ainda fiz o cronograma de postagem, eu e a Luísa batemos os textos juntos. E eu acho que o mais legal dessa campanha, além da experiência que a gente conseguiu adquirir, eu acho que é que a gente conseguiu unir vários talentos da nossa equipe de organização, produção, foto, vídeo. Estamos fazendo esse vídeo aqui de making off, o design da Raquel,
enfim, a técnica da Juliana. Acho que o legal foi unir todos esses talentos com o trabalho da Ju e tudo feito na Fosun, que é o principal dessa campanha, que foi a Black Friday. Então eu também fiquei responsável pela direção de arte e o meu papel nesse caso foi traduzir todas essas emoções, todas essas características, esses atributos dos personagens que a gente descreveu em papel, em forma, em cores, né? Claro, através da arte da Ju, então foi um trabalho muito gostoso de fazer, da gente ir conversando, da gente ir vendo como que estavam nascendo, né? Primeiro no desenho ali, ela criando tudo à mão, depois a gente escolhendo os papéis, os tons, as cores, as camadas. A gente teve muita ideia ao vivo, né? Quando a gente se encontrou pessoalmente também, a coisa foi crescendo, então foi um processo muito lindo, um processo muito orgânico, muito natural, e foi um grande prazer também poder contribuir com esse primeiro projeto da Ju, né? Ela também tinha esse sonho, então foi muito legal a gente fazer isso junto pela primeira vez. Trabalhar com a equipe da Fosun foi uma experiência incrível. Eu viajei daqui do interior do Paraná lá para o Rio de Janeiro para fazer os ajustes e as fotos dos stop motions que a gente estava usando então para a campanha. A campanha tomou proporções que a gente nem imaginava. Então, os projetos iniciais se multiplicaram e a gente acabou fazendo muito mais takes do que era o planejado. Com certeza essa foi só a primeira Black Fosun desse tipo. A gente quer trazer em todos os anos muito mais arte, muito mais emoção para vocês. Então aguardem que em 2020 vem muito mais.